Direto ao ponto. Muito boa noite para vocês, bem-vindos ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia, mas esta segunda-feira você pode nos assistir pela TV, ouvir pela rádio Jovem Pan. Nós também estamos no aplicativo Panflix e nas redes sociais. Siga a gente lá. Hoje o nosso programa recebe o advogado e um dos idealizadores do Marco Civil da Internet, Ronaldo Lemos. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço e me deixo apresentar também a nossa bancada. Estarão conosco Alessandra Borelli, advogada, especialista em direito digital e proteção de dados e sócia da Opsi Blum Advogados. Caio Lima, advogado e sócio da VLK Advogados. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em crimes cibernéticos. E o nosso Carlos Aros, aqui da Jovem Pan. Senhores e senhora, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente possa fazer aqui um ótimo debate. E antes de começarmos, vamos acompanhar um pouquinho da trajetória de Ronaldo Lemos. Advogado pela USP, pesquisador respeitado internacionalmente. Ronaldo Lemos é especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. Em 2003, criou o Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS-FGV, onde foi diretor até 2013. Se tornou professor visitante da Universidade de Princeton em 2011. Lemos foi nomeado conselheiro membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, coordenado pelo Ministério da Justiça em fevereiro de 2012. Em 2022, assumiu a presidência da Comissão de Tecnologia e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Ronaldo Lemos foi um dos principais idealizadores do Marco Civil da Internet, projeto de lei para regulamentar a internet brasileira. Doutor Ronaldo, eu quero começar com um debate que acontece no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de se responsabilizar as redes sociais por conteúdos ilegais dos usuários sem a necessidade de uma ação judicial. Tenho visto muitos analistas criticarem esse julgamento, dizendo que isso poderia desencadear uma censura ou acabar com a liberdade de expressão. Há qualquer risco mínimo à liberdade de expressão, no teu ponto de vista, nesse debate? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todo mundo. Prazer imenso estar aqui com todos e com a doutora Alessandra também. Tem risco, porque o que acontece? O Marco Civil, é bom a gente olhar até como é que ele foi feito. E no próprio artigo 19, que está em debate no Supremo Tribunal Federal, ele começa com a expressão que diz para proteger a liberdade de expressão, e aí vem o artigo que tem uma disposição que levou 7 anos para ser construída, através de um debate muito intenso, para se tentar chegar a um equilíbrio onde você teria a responsabilização das plataformas por meio de ordem judicial, que se não fosse cumprida, então aí levaria a corresponsabilização com o usuário que posta um conteúdo. Então, o que é importante a gente pensar é que o Marco Civil ele começou a ser construído no ano de 2007. Pois é. Ele foi aprovado no ano de 2014. E a peculiaridade dessa lei é que ela foi feita através de um debate público, de um processo de consulta pública, que foi, inclusive, muito interessante, porque a sociedade brasileira toda foi convidada a participar. Você tinha a possibilidade de participar online pela internet, você tinha fóruns locais ao longo de todo o Brasil para se discutir isso. Você teve até pedidos para as embaixadas brasileiras no mundo todo para que mandassem informações sobre qual era a melhor forma que outros países estavam regulando a internet. E o Brasil conseguiu construir um modelo original, um modelo próprio, um modelo brasileiro, que depois foi saudado no mundo todo como uma vitória. O fundador da web, o www, o Sir Tim Berners-Lee, ele escreveu um artigo saudando o Marco Civil, dizendo que o Brasil tinha criado uma lei que tinha a capacidade de virar uma inspiração para o mundo todo em regulação da internet. Então, em 2014, claro, o mundo era diferente do que a gente vive hoje, aquele balanço ele foi construído, tá? Agora, o que o Supremo está
debatendo hoje é a constitucionalidade desse artigo. Pois é. O que é surpreendente, porque já se passaram mais de 10 anos, né, da aprovação. O Marco Civil ele se mostrou uma lei muito eficaz, ela permitiu o desenvolvimento da internet brasileira. A gente no Brasil hoje tem unicórnios, empresas que surgiram no Brasil justamente pela segurança jurídica que o Marco Civil trouxe. Então ele estabilizou a forma como você toma decisões de uma forma muito equilibrada, né? Não é que as plataformas não têm responsabilidade, elas têm um gatilho pelo qual elas são responsabilizadas. Agora, se você acaba com esse modelo, né, que levou tanto tempo para ser construído, a pergunta que se faz é: o que você vai colocar no lugar? Será que o Supremo tem nas mãos um modelo muito superior ao do Marco Civil, um modelo brilhante? O Supremo quem teria de definir isso? Olha, esse é outro ponto, tá, Evandro? Porque o Marco Civil foi definido pelo Congresso Nacional. A partir dessa consulta pública, né, que veio da sociedade, lembrando que a origem do Marco Civil foi uma demanda da sociedade, não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. O Congresso, obviamente, analisou o Marco Civil por mais de 2 anos. A tramitação dele não foi uma tramitação que levou alguns meses, levou anos. E lá ele foi intensamente debatido e as modificações que foram feitas pelo Congresso não foram grandes. Por quê? Porque ele chegou lá debatido, consensuado, pactuado. Então, foi uma lei assim, muito madura no momento em que ela ingressa no Congresso. Agora, o que é difícil se a gente olha para outros países do mundo, a regulação da internet, ela vem dos parlamentos, né? A lei alemã, por exemplo, que é muito citada, até vários ministros do Supremo têm citado a lei alemã como referência para o Brasil. A lei que se chama NetzDG, que foi aprovada há alguns anos na Alemanha e que regula as plataformas. Essa lei foi criada pelo parlamento da Alemanha. Ela não foi uma criação judicial. Então, o que me preocupa o Supremo ele pode atuar com relação ao Marco Civil? Sim, mas eu acho que ele não pode e não deveria trazer para si a regulação da responsabilidade das plataformas, tirando um regime que tem problemas hoje, como a gente falou, o mundo mudou, ele pode ser pontualmente aperfeiçoado, e eu acho que até o Supremo pode ter um papel nisso, um papel limitado, mas substituir esse regime por um regime incerto, inclusive que não tem consenso no próprio Supremo. Se a gente olha os votos, né, que foram proferidos até agora, o voto do ministro Barroso, o voto do ministro Fux, o voto do ministro Toffoli, o voto do ministro André Mendonça, cada um vai para um lugar, não tem consenso. Então, a minha preocupação você vai remover uma norma do ordenamento jurídico brasileiro, muito importante, que dá segurança jurídica para inúmeras indústrias, dá segurança jurídica para cada cidadão e cidadã com relação ao que pode ou que não pode e como é que se procede a responsabilização de plataforma no Brasil, e vai colocar um regime que até agora não está no horizonte. A gente não sabe nem qual é o resultado da decisão que viria do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou de Minas, lá a gente tem aquela frase que é: cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho com isso aí para ter a função do juiz é a função da prudência, né? Eu fui aluno do professor Celso Laffer. Celso Laffer sempre falava que a palavra jurisprudência, ela embarca nela própria a palavra prudência. O judiciário ele não pode ser o arauto de mudanças radicais, ele pode ser o arauto de mudanças pontuais. Agora, ele pegar o regime completo de responsabilização que foi definido no Marco Civil, jogar no lixo e substituir por outro que a gente nem sabe o que é, ninguém sabe, vai ter que ser pactuado entre os próprios ministros, eu acho isso foge da regra da canja de galinha. Pois é. Vamos lá, já que estamos no inverno, né? Cairia bem uma canja de galinha, vamos continuar aqui e trazer mais um pouco desse debate sem ela. Vai lá, por favor, doutora Alessandra. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, enorme. Tá? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Há 10 anos atrás, na verdade 11, né? A infância era
não era o centro das discussões quando da publicação, né, do Marco Civil da Internet. E hoje sabemos que a presença de crianças e adolescentes, desse público mais vulnerável no ambiente digital, tem se dado cada vez mais cedo. Temos visto muitas pesquisas que comprovam que o Brasil, de fato, está entre os países que mais consomem conteúdo infantil. Temos hoje outras figuras nesse processo, nesse ecossistema, nesse ambiente. Temos os influenciadores digitais, temos os influenciadores mirins, não só os influenciadores adultos. Temos também o sharing e temos outros tantos desafios que impactam aí a segurança digital das nossas crianças e adolescentes. Pergunto, se hoje a legislação fosse feita, será que isso seria levado em consideração de uma outra forma? E mais do que isso, você acha que é o caso da gente ter um capítulo no Marco Civil da Internet dedicado à infância? Excelente pergunta, doutora Alessandra, e já aproveitando para mandar um abraço também ao Renato Opsi-Blum, que começou o direito digital aqui no Brasil. A gente estava juntos lá nos anos 90, 1998, a gente já palestrava juntos sobre direito digital aqui no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que a proteção das crianças é central. Inclusive, é algo que o próprio Supremo poderia, eventualmente, trabalhar agora na decisão, porque proteger crianças e adolescentes é algo objetivo. Então, por exemplo, conteúdo que envolva pornografia infantil, uma coisa detestável, não tem subjetividade nenhuma. Você olha para um conteúdo que tenha isso, ele é imediatamente identificável, né? Então, a gente tem que lembrar que quando o Marco Civil foi formulado, o que ele dizia? Que um conteúdo, ele só deve ser removido mediante uma ordem judicial. O usuário pode, inclusive, ir num juizado especial civil, que é o juizado de pequenas causas, não precisa nem de advogado, pede a remoção, o juiz olha, isso aqui é ilícito, o juiz vai lá, manda remover. Se a plataforma não remove, a plataforma é corresponsabilizada. Agora, tem exceções à regra. Uma das exceções é a chamada pornografia de vingança. Alguém que vai lá e coloca um vídeo íntimo, né, de um relacionamento, e isso aí a plataforma tem que remover imediatamente, não precisa de judiciário nem nada. Outra exceção é direitos autorais, violação de propriedade intelectual. Então, por exemplo, algo que viola direito autoral, você tem lá o autor, o conteúdo é o mesmo, não tem subjetividade nenhuma, é ordem imediata, não precisa nem do juiz, é a obrigação pelo Marco Civil da plataforma ir lá e fazer a remoção. O que eu acho que o Marco Civil poderia fazer, e o Supremo poderia ter um papel nesse aspecto, é aumentar a lista do artigo 19, mantendo a constitucionalidade do artigo 19, que protege a liberdade de expressão, e para esses temas que não têm controvérsia e que são objetivos, né, você bate o olho e vê que aquilo lá é aquilo e tem que ser removido, então você poderia ampliar essa lista. E uma dessas questões é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei excelente que o Brasil tem várias hipóteses, inclusive já tem hoje até construção judicial que diz que o que está no Estatuto da Criança e Adolescente já pode ser removido também imediatamente, dispensando a ordem judicial. Então, trazer a proteção para lá. Agora, o que seria problemático é você colocar elementos subjetivos e fazer com que eles sejam eliminados sem a análise de um juiz. Por exemplo, ofensas. Ofensa é altamente subjetivo, né? Às vezes a pessoa que se sentiu ofendida, aquilo é uma matéria jornalística, ou para alguns aquilo é uma ofensa, para outros aquilo... A não ser que sejam ofensas racistas. Ah, claro, não, esse é o outro ponto. Esse é outro ponto. Os crimes contra a honra. Os crimes, né? Exatamente. Eu tenho, assim, um detalhe, por exemplo, especificamente com relação a um tipo de conteúdo que tem alcançado demais a infância, né? Justamente os influenciadores digitais. Alguns, por exemplo, instigam a prática de comportamentos que podem colocar a vida e a saúde da criança numa situação de risco. Recentemente, a gente teve um caso de uma menina em Brasília que faleceu depois de copiar
né, um comportamento de um influenciador que instigou a prática de um desafio do desodorante, desafio do desmaio. É horrível isso. Então, assim, são situações que a gente vê com bastante recorrência, né? Gosto da ideia da gente ampliar o leque de remoções independente de ordem judicial. Acho que estes casos, por exemplo, se aplicariam nessas situações, mas a gente tem, sim, os próprios crimes contra a honra, a ameaça, a extorsão, algo que tem se tornado cada vez mais presente no ambiente infanto-juvenil, né? Por exemplo, hoje, com o uso da inteligência artificial, né, o deepfake, né, o deep nudes, né, deepfake nudes. Isso também, eu tenho acompanhado muitas escolas, né, onde os adolescentes acabam simulando cenas de nudez dos seus pares, tal. Então, eu não sei como é que a gente consegue encontrar aqui um equilíbrio, né, entre o que é subjetivo diante de uma situação como essa? Porque hoje o que a gente percebe muitas vezes é que para remover um vídeo que instiga a prática desse tipo de comportamento, né, os desafios até automutilação e etc., às vezes a gente tem uma demora na remoção e o pior do que a demora é ter esse influenciador repostando esse tipo de conteúdo, né? Como é que a gente consegue conter e fazer com que ele não reitere nessa prática? Remate, doutor. Fundamental, tá? O que acontece? Qualquer tipo de ameaça à integridade física, sobretudo de criança e adolescente, isso tem que ser removido na hora, isso não tem discussão. Você pode perguntar para qualquer pessoa no Brasil todo. Mas está sendo removido? Então, se não está sendo, a gente tem que ir atrás e tem que responsabilizar, porque isso aqui é um caso claro de responsabilização, tá? Mas está sendo? Uma boa parte está. Outras partes não estão, porque inclusive envolvem plataformas novas, como por exemplo é o caso do Discord, o caso de comunidades do Telegram, e aí a gente está falando de um outro negócio, né? Porque uma coisa é você postar no Instagram ou você postar no Facebook, onde você está na superfície da internet, você enxerga tudo. O Discord não tem nem indexação. Cada grupo tem o seu servidor, você não enxerga nem o que as pessoas estão falando dentro do grupo. Aí é um outro problema. E abaixo da superfície, o próprio Supremo não encontrou respostas no âmbito da eleição. A lei eleitoral tentou alcançar os aplicativos de mensagens e outros, e eles debateram, não se chegou a uma resposta. Veja só, é interessante, eu vou entrar nesse ponto dos mensageiros, mas essas questões, por exemplo, essas exceções ao artigo 19, que eu acho que o Supremo deveria ampliar, tá? Por que o Supremo pode ampliar e por que isso não interfere na competência do Congresso Nacional? Pelo seguinte, o Brasil é signatário de pactos internacionais de direitos humanos. Por exemplo, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que foi aprovado como lei no Brasil em 1992. Esse pacto, ele vale como direito interno e vale como obrigação externa do Brasil com relação a proteger a liberdade de expressão e criar as exceções onde o país pode atuar não protegendo a liberdade de expressão, dizendo, isso aqui não é liberdade de expressão. E aí o pacto elenca uma série de hipóteses que não são liberdade de expressão. Por exemplo, incitação à violência não é liberdade de expressão. A questão de ameaças à integridade física, seja de adultos e especialmente crianças e adolescentes, a proteção de todo o rol de direitos das crianças e dos adolescentes. Isso tudo já está previsto no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, do qual o país é signatário. O Supremo, e essa é a minha posição, minha visão, poderia pegar esses direitos que estão no pacto, porque já estão aprovados pelo Congresso Nacional, e colocar como exceções ao artigo 19. Para remoção extrajudicial. Para remoção extrajudicial. Por quê? Porque o próprio pacto já diz, isso não é ameaça à liberdade de expressão, porque quanto a esses tipos de conteúdos, não tem debate. São exceções internacionalmente aceitas à liberdade de expressão. Então, vamos pegar esse rol completo, coloca-se ali como exceções ao artigo 19 e você tem um belíssimo instrumento judicial para acelerar as remoções, para que as plataformas, se não removerem, vão ser responsabilizadas, porque aí é claríssimo. E isso vai estar em sintonia com as obrigações do país e a gente vai estar cumprindo com o dever de preservar a liberdade de expressão de forma ponderada, né, obviamente excluindo aquilo que não é liberdade de expressão, de dentro do conceito, o que essas obrigações e pactos
nos autorizam. Então, a minha visão é essa. Eu acho que, assim, a luta é comum, a gente precisa proteger criança e adolescente. E digo mais uma outra coisa, antes da gente entrar nos mensageiros. O Congresso Nacional, muitas vezes, é acusado de inércia, né? O Supremo tem que agir porque o Congresso Nacional não age. Pessoal, o Congresso Nacional, ele age quando há consenso. Quando o consenso se estabelece, ele age rápido. Vou dar um exemplo. A lei que proibiu celulares nas escolas em todo o Brasil. Essa lei foi aprovada em 6 meses. O Congresso fez uma decisão que é dramática, que é, pessoal, vamos banir todos os dispositivos digitais das escolas brasileiras. Por que o Congresso agiu tão rápido? Porque houve consenso. A gente tem um volume muito elevado, mais de 68% da população brasileira apoia eliminar celular e dispositivo digital. O Congresso, que representa a totalidade do povo brasileiro, é sensível aos consensos, foi lá e agiu. Outra ação rápida do Congresso agora, a questão de regulamentação das bets. O projeto de lei que está no Senado, quando a gente fala em proteção de criança e adolescente, a gente tem que lembrar as inúmeras famílias que estão hoje com o pai e a mãe endividados, não conseguem criar os filhos porque estão com dívida. E a gente tem hoje um abuso da publicidade feita de bets. E aí isso está sendo discutido em tudo quanto é lugar. Os Estados Unidos estão regulando isso também, inclusive a notícia de hoje é que o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, acabou de regular publicidade de bet lá localmente. E o Senado Federal, sensível a tudo isso, também rapidamente discutiu o projeto, aprovou, está agora na Câmara para decisão. Então, essa coisa que está sendo repetida o tempo todo, o Congresso é inerte, o Congresso não age sobre tecnologia, não é verdadeira. O que está faltando é o que o Marco Civil fez, é o debate, é o consenso, é a gente ouvir a sociedade brasileira e refazer o pacto. Se é para mudar o Marco Civil, totalmente legítimo, mas mudar de cima para baixo, sem debate, sem consenso, sem a gente entender e consultar, né, a complexidade como um todo da sociedade brasileira, o Congresso vai ficar inerte. Por quê? O assunto está polarizado, metade do Congresso vai querer mexer, metade não vai, e aí não tem força para mudar. Então, eu acho que a gente está querendo, usando mais uma metáfora mineira, passar o carro na frente dos bois. Sendo o caso dos bois aqui, o caso da consulta à sociedade brasileira. Vamos construir o consenso. E aí a gente muda tudo, faz uma belíssima lei nova para regular plataformas, desde que a gente envolva todo mundo no debate. Aí vai para frente. Vai lá, doutor Caio. Bem, a discussão está realmente muito boa aqui, toda essa evolução da tecnologia, como o Ronaldo aqui ao final trouxe um pouco aí de como rapidamente a gente tem tido novas necessidades regulatórias aqui no nosso Brasil e como é que o Congresso tem se manifestado. E aí, pensando uma outra discussão aqui, Ronaldo, que a gente, inclusive, a Alessandra tangenciou, a gente tem visto agora uma tentativa, uma discussão sobre regulação de inteligência artificial. A Europa já regulou, outros países regularam, e a discussão que fica é como é que a gente consegue trazer uma regulação que traga o nosso país como um polo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a gente não impacte outros incentivos como relacionados a direitos autorais, como é que a gente consegue incentivar que plataformas pequenas também consigam surgir nesse meio. Então, acredito que o grande debate aqui é justamente como é que a gente consegue regular uma tecnologia que é diferente de regular direitos relacionados, por exemplo, à proteção de dados, né? Proteção de dados é um direito. E há uma tecnologia que perpassa tudo, perpassa a produção de dados, perpassa crianças e adolescentes. Então, nessa multifacetada tecnologia, como é que a gente consegue ter uma regulação que traga o nosso país para esse desenvolvimento? E junto com isso também, um outro ponto é essa questão dos direitos autorais, né? Como é que a gente consegue compatibilizar o incentivo ao desenvolvimento autoral, treinamentos de plataformas, que inclusive entra nisso, né? Como é que vai identificar um conteúdo de uma criança? Enfim, como é que a gente consegue fazer todo esse caldeirão aqui com a tecnologia e inteligência artificial? Excelente. E antes de responder, e obrigado pela pergunta, Caio, você até falou do caso, né, das escolas em que os alunos usam tecnologia para fazer uma nudez de um colega, esse tipo de coisa. Isso hoje já é pego pelo Marco Civil, tá? Porque a pornografia de vingança, ela fala em imagens íntimas de qualquer natureza. Não importa se é a imagem que a pessoa filmou com o celular dela ou se ela criou uma montagem
de alguma pessoa e colocou online. Então, o Marco Civil hoje ele já manda tirar do ar esse tipo de coisa. Se acontecer na casa de alguém, de uma família, isso muitas vezes é muito grave. Mas hoje você não precisa nem da ordem judicial. Então, já alerta o provedor na hora, procura um advogado, porque se o provedor não retirar, o provedor é corresponsabilizado pelo conteúdo que ficou no ar, tá? Mas você trouxe um outro tema que é fascinante, que é a regulamentação da inteligência artificial. O Brasil hoje está discutindo uma lei para regulamentar inteligência artificial aqui. É uma lei muito inspirada no modelo europeu, né? A Europa tem lá o EU AI Act, que é a lei europeia. É uma lei que está no processo de entrar em vigor, ela tem uma entrada em vigor escalonada, né? Ainda não entrou tudo. E a própria Europa agora está meio que querendo se distanciar um pouco do seu modelo, porque está percebendo que a regulação que foi feita lá é capaz de engessar a possibilidade da Europa desenvolver inteligência artificial localmente. Qual é a consequência disso? É a Europa virar para sempre consumidora de IAs que vão ser feitas nos Estados Unidos, na China e em outros países, e não participarem com empresas europeias do desenvolvimento da inteligência artificial. Aí o Brasil pegou esse modelo e trouxe para cá, né? Então é um modelo muito protetivo, é um modelo que tem uma responsabilização a priori. Você pode ser uma empresa com 2 funcionários, mas se você estiver desenvolvendo uma IA, por exemplo, para algumas aplicações de educação, a sua empresa já vai ser considerada de alto risco. Você nem lançou o modelo no mercado e ele já é de alto risco, o que significa que você tem que cumprir carga regulatória, formulários de teste de risco, contratar advogado. Às vezes você não tem, nem você recebe salário ainda na empresa, mas você já tem que contratar um advogado caro para poder fazer aquilo por você. Então, isso me preocupa, tá? Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente é muito diferente da Europa. E o Brasil, o que eu acho que a gente deveria ambicionar é a gente não ser só consumidor de tecnologias feitas em outros lugares. A gente, no passado, já perdeu muitas oportunidades nesse sentido, né? A gente acabou perdendo a oportunidade da primeira onda da web. O Brasil começou a decolar, por exemplo, na área do software livre, nos anos 2000. A gente tinha o Fórum Internacional do Software Livre aqui no Brasil, em Porto Alegre, que atraía programadores do mundo inteiro. Começamos a decolar ali, mas esse esforço acabou morrendo também por uma série de questões. Mas a partir de 2012, 2013, a gente perdeu aquela possibilidade de liderança ali. Então, a gente vem perdendo sucessivamente essas ondas de desenvolvimento. Com o IA, eu tenho medo de a gente perder outra onda, de a gente criar uma regulação que é tão protetiva que as empresas brasileiras que estão treinando modelos de IA prefiram fazer isso nos Estados Unidos, ou fazer isso na Argentina, ou fazer isso em outro lugar, porque sabem que o custo para lidar com a regulação aqui vai ser tão grande que é melhor ir para um outro lugar e desistir de fazer o desenvolvimento aqui no país. Então, isso me preocupa, especialmente porque, na minha visão, o maior risco que o Brasil corre é o risco da gente ficar totalmente fora do desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, a gente virar consumidores para sempre dessa tecnologia que é crucial. Mesmo tendo potencial para ser protagonista. Temos. E no Brasil, gente, tem empresa desenvolvendo IA fundacional em Uberlândia. Estava conversando com o pessoal lá agora. Em Goiânia tem o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, vinculado à Universidade Federal de Goiás, que tem a primeira graduação do Brasil em inteligência artificial, passou medicina no número de candidatos por vaga. Você tem a Maritaca, que é outro modelo fundacional brasileiro de linguagem. Então, não é que assim o Brasil não tem capacidade, sabe? Se a gente fosse um país muito pequeno, um país que não tem uma população de 200 milhões de pessoas, que não tem universidades estabelecidas como a gente tem aqui. A gente tem universidade de ponta no país todo, a gente tem o Porto Digital em Recife, a gente tem todo o ecossistema de Florianópolis, de software, que é fantástico. Tem a Universidade Federal de Campina Verde. Até para abrigar as data centers, né? A gente tem o meio ambiente super promissor para a gente receber as empresas e colocar as data centers no Brasil. Exato. E a outra coisa é essa, assim, o futuro, né,
ele envolve o data center, porque o data center, ele é a infraestrutura do futuro. O que acontece? Tem muita gente que diz hoje, a inteligência artificial é a nova eletricidade. Hoje a eletricidade está em tudo quanto é lugar. Os países que se eletrificaram primeiro deram um salto. Imagina você lá em 1890, alguns países ali com lampião de óleo de baleia, o que já é um desastre, inclusive ambiental, né? Tinha que matar a baleia para pegar o óleo para acender lamparina nas cidades. E aí o outro país vai lá e começa a gerar eletricidade, eletrifica tudo. Nova York é um exemplo. A cidade de Nova York, que muitos brasileiros aqui admiram, vão lá, férias, etc. A potência da cidade surgiu por causa da eletrificação prematura. Eles pegaram a onda da eletricidade. Então, o Brasil pode atrair data centers e ter uma infraestrutura poderosa nisso. Por quê? Porque nós temos energia renovável. E água. E água. A data center precisa dessas duas coisas, precisa de energia e precisa de água. O chip sem eletricidade, ele é um pedregulho, ele não serve para nada. E o chip sem água, ele vira um chuveiro elétrico, literalmente, só que um chuveiro elétrico sem a água. Então ele dá curto e se dissolve. Então você precisa resfriar o chip, você precisa de eletricidade. Agora, a base elétrica brasileira, medida em 2023, 93% da eletricidade gerada aqui no Brasil é renovável. A geração centralizada, não é nem a distribuída, porque aí é 100%. A centralizada é 93%. A média mundial é 28%. Então, a verdade é que o Brasil pode enriquecer com inteligência artificial. A gente pode ficar rico, se desenvolver, se a gente tiver um plano para chegar ali. Inclusive, o governo está agora, né, anunciando que vai ter uma medida provisória para atrair data center para o país, justamente para aproveitar dessa capacidade que a gente tem de geração de energia renovável. Agora, isso é muito doido, porque é como se você estivesse com um pé em duas canoas diferentes, né? De um lado você quer atrair data center e do outro lado você quer passar uma lei de inteligência artificial que repele qualquer desenvolvedor de inteligência artificial do país. Então, a gente, assim, é isso que me preocupa. Nenhum vento ajuda quem não sabe a que porto veleja. O Brasil está sem rumo, ele quer pôr o pé em duas canoas, um pé em cada, e quer que aquilo dê certo, né? Quer navegar e prosperar. Não vai acontecer isso, vamos cair na água. Então, assim, a gente precisa decidir o que a gente quer. E eu falei o Estado de Goiás agora aprovou uma lei para regular inteligência artificial. Inclusive produto de consulta pública, tal como o Marco Civil. Foi uma consulta pública que eu participei da formulação dela, no Instituto de Tecnologia e Sociedade, com a Abranet. A lei de Goiás vai para um outro lugar, é uma lei de fomento, né? Uma lei que olha para a IA com potencial, capacita as pessoas para as profissões do futuro, coloca a inteligência artificial nas escolas, cria um veículo para atrair data centers, né, todos os dispositivos, inclusive para produzir energia renovável no estado a partir de resíduos do agro. A gente sabe que o Goiás é forte no agro, então você pode produzir biometano a partir da vinhaça da cana. É a mesma molécula do GNV, você pode inclusive mover ônibus, né? Goiânia hoje está com esse plano de 400 ônibus movidos a biometano gerado com resíduo da vinhaça. Você pode usar aquilo para mover data center também. Então aí já tem um embrião de uma coisa nova, que é você integrar as cadeias produtivas do Brasil à economia do futuro, que é o fato de a gente ter data center e infraestrutura. Eu não vejo isso acontecer hoje na lei federal. A lei federal é outro bicho. Só posso distribuir, depois eu volto para você, Caio, rapidamente. Vai lá, Aros, por favor. Ainda nesse tópico da IA, a gente tem um projeto de lei, se não me engano, do senador Pacheco. Isso, foi aprovado, né? No Senado, está na Câmara agora. E esse projeto recebeu uma série de colaborações, uma carta, inclusive, da Academia de Ciências, os pesquisadores todos fazendo alguns alertas. Um dos pesquisadores é o diretor do C4AI, aqui na USP. Sim. Né? E eu me lembro, há pouco tempo, conversando com ele e alguns outros pesquisadores, o que eles diziam, usando inclusive o Marco Civil como referência, sobre a importância do tempo
em uma regulação como essa. Assim, a gente vive talvez o que seria a pontinha do iceberg da inteligência artificial. A gente sabe muito pouco do que efetivamente a gente pode viver a partir da adoção da IA de maneira profunda nas nossas vidas. E estamos falando muito mais do que o ChatGPT para fazer uma consulta como o buscador do Google, ao invés de nos trazer links, nos traz um texto corrido. De maneira profunda, a IA presente nas nossas vidas. E o alerta que esses cientistas fazem, talvez na linha do que alguns pesquisadores dissidentes da OpenAI no ano passado ou retrasado diziam, era que, justamente pelo fato de não sabermos o que vem por aí, que uma regulação poderia ou impedir que algo muito bom nasça, ou garantir que algo muito ruim prospere de um jeito pior ainda. E que o caminho seria esperar, talvez uma carta com um norte, um conjunto de orientações ou princípios que vão garantir esse caminho por um período, para que então, mais maduros, nós fôssemos capazes de legislar. Fazendo um apanhado do que se tem no mundo, a gente tem discussões que aceleraram muito, criaram regulações por interesses políticos e não com a finalidade do debate público, e que proibiram a IA de maneira muito específica. A Itália, se não me engano, nós tivemos algumas legislações muito pontuais. Outros países que suspenderam a discussão no meio do caminho porque, ficou complexo demais para a gente discutir agora. Qual que é a tua visão sobre isso? É cedo demais para regular? Mesmo que façamos a consulta pública ou o que quer que se queira, nós precisamos primeiro entender o que a gente espera da IA enquanto nação, e aí é um projeto de Estado e não um projeto de governo? Olha, regular, eu acho que qualquer hora é hora, e até quanto mais cedo, melhor. A questão é, qual é a regulação, né? A regulação, se ela fosse um carro, ela tem dois elementos centrais, que tem que ter motor e tem que ter freio. Então, o motor é para acelerar, é para gerar oportunidades, emprego, etc. O freio é para você ter os controles de isso aqui tem que ser desenvolvido de forma responsável, você tem que ter a questão de preservar a segurança, inclusive segurança nacional, segurança das pessoas, você tem que pensar até na questão de aceleração econômica, né, para não ter perda de empregos, pensar na questão da competitividade. Então, a regulação ela pode ser freio ou motor. A lei federal hoje, ela é 80% freio e ela tem um motorzinho elétrico lá de uns 3 cavalos, bem fraquinho, que está lá pequenininho, meio escondido dentro da lei. Pô, um carro que você põe primeiro o freio e não põe motor, eu acho que está equivocado. A lei de Goiás é o contrário, ela é 75% motor e 25% freio. É um freio bonito ali, ABS, etc., mas você tem um motorzão ali para fazer um negócio acontecer. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte, a IA ela é uma oportunidade de desenvolvimento. Países que são competidores nossos e que eram mais pobres que o Brasil 10 anos atrás, estão passando à nossa frente porque estão apostando nisso. Eu vou dar o exemplo da Índia, tá? No ano de 2010, o Brasil era mais rico do que a Índia, tá? O nosso PIB era maior do que o PIB indiano. Hoje, passados ali 15 anos, o PIB da Índia é o dobro do nosso. A Índia não só enriqueceu, como virou 2 vezes, né? 100% mais rica do que o Brasil hoje. E em PIB per capita, né? A imagem do brasileiro, né, de muito tempo é que a Índia era um país muito pobre, né? O PIB per capita indiano hoje é equiparado ao do Brasil. Na década de 90, o PIB per capita da Índia era $300. A Índia era muito pobre, tá? O PIB brasileiro era $6.000, para você ter uma ideia, nos anos 90 e 94. Hoje, o PIB per capita da Índia é igual ao do Brasil e o país como um todo é economicamente o dobro do Brasil. Só que não é só a Índia, não. A gente está vendo isso agora com o Vietnã. O Vietnã acelerando, inclusive roubando mercados do Brasil no agro. O Vietnã está virando uma potência no café, por exemplo. E todos esses países levando os pesquisadores brasileiros, né? Levando pesquisador brasileiro. A China, por exemplo, usando a IA agora de forma muito arrojada, conectando IA no serviço público, conectando IA nas empresas para gerar eficiências.
Os Estados Unidos nem se fala, né? O governo anunciando que vai investir 500 bilhões de dólares num projeto de data center nacional, chamado Projeto Stargate, ou seja, algo que virou central ali para o país. E o Brasil ficando para trás, né? Eu tive agora na Estônia gravar o Expresso Futuro, que é a série de documentários que eu faço para o canal Futura. E na Estônia, pessoal, a Estônia é um país que tem 1.300.000 habitantes. Um bairro de São Paulo é maior do que a Estônia. Só que a Estônia, Evandro, tem 10 empresas unicórnio, que são empresas que valem mais de $1 bilhão. E várias conhecidas, a Wise, né? TransferWise, muita gente conhece, a Bolt, que é uma concorrente do Uber, Verif. E aí você fala, gente, é de um tamanho de um bairro de São Paulo, os caras têm 10 unicórnios. Aí você vai fazer a retrospectiva do que eles fizeram, tomaram as decisões certas na hora certa. Em 97, o país decidiu colocar a internet gratuita e livre em todas as escolas. Foi controverso, não é que foi uma decisão assim simples. Eles foram lá e colocaram do mesmo jeito. E agora, neste ano, a Estônia está em primeiro lugar do PISA da Europa. O exame PISA é feito em todos os países do mundo para medir o nível educacional. A Estônia ultrapassou a Suíça, ultrapassou a Finlândia. Por quê? Porque o sistema educacional deles voou. E qual é a última decisão que eles fizeram? Colocar agora inteligência artificial para todas as escolas. Eu visitei a escola lá, todos os alunos, a partir do ensino médio para cima, né, para criança, não faz o menor sentido. Todos têm licença do melhor modelo de IA para você usar livremente na escola para pesquisar, ajudar a fazer trabalho, fazer exercício matemático. Foi controverso? Foi. Muita gente critica, o aluno vai ficar preguiçoso, vai deixar de aprender, mas falavam isso em 97 também com a internet, né? Que o aluno ia copiar tudo dos sites, que ia perder a capacidade dele de fazer exercício. Então, a Estônia tomou decisões ousadas em horas ousadas. E é isso que eu sinto falta no Brasil. O Brasil está esperando primeiro todo mundo passar na frente, inclusive a Índia, o Vietnã e outros, para ir falar, talvez aquilo ali dê certo, então vamos atrair uns data centers aqui e ver o que acontece. Não, gente, a gente precisa de ousadia. O Brasil é um país pobre. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa gerar riqueza, emprego, preparar a nossa população para a economia do futuro. Não dá para a gente ficar brincando de vítimas da IA, porque o que a gente está fazendo é isso, colocando o Brasil no papel simplesmente de vítima da IA. Eu não quero ser vítima, não, eu quero ser protagonista. Quero que o Brasil assuma o seu protagonismo com todas essas capacidades e universidades que a gente tem e compita ali, faça os seus modelos locais para ser competitivo no mundo todo. Mas se o projeto como está a avançar, nós vamos estar no final da fila. Final da fila porque mata o modelo open source, né, o modelo de código aberto. Ele cria uma responsabilização do autor, né? Por exemplo, se tem uma área que eu acho que o Brasil pode prosperar em IA, é em modelos abertos de inteligência artificial. Eu até acho que nós não vamos conseguir fazer um chat GPT igual do chat GPT, mas modelos abertos, seja para aplicação no setor bancário, seja para aplicação no agro, por exemplo, segmentado. Esses dias eu vi uma startup de visão computacional para o agro. Eles criam um robozinho, tem painel solar, você coloca na lavoura, ela vai filmando todas as plantas da lavoura, identifica o que é praga e vai lá e coloca o defensivo só na praga. Sim. Então diminui radicalmente o uso, o robô é autônomo, ele navega com GPS. Tecnologia brasileira, desenvolvida com visão computacional aqui. Isso nenhum outro país tem capacidade, porque ninguém tem as lavouras que a gente tem, você entendeu? Para testar isso na prática. Então, a gente tem que ter essa ambição e a gente tem que parar de nos colocar nessa posição de vítima. O modelo atual, que está em discussão na Câmara, ele mata várias das possibilidades que são exatamente as que o Brasil é competitivo. A começar por essa questão do modelo open source. Então, assim,
Dá para mudar? Dá, mas assim, a sociedade precisa ser ouvida. Eu estou convencido assim, de que quanto mais você escutar a sociedade brasileira e as suas capacidades como um todo, mais boas ideias você traz. Esses modelos que são de cima para baixo, que vêm prontos, eu desconfio, tá? Eu acho que assim, quanto mais de baixo para cima, mais eficaz a gente tem o modelo legislativo. Vai lá, Durso. Ronaldo, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan e estar acompanhando aí as suas respostas. Eu fiquei satisfeito em ouvir de você, ainda falando de possível regulações que virão, vamos voltar um pouquinho só para rede social. Eu fiquei bastante satisfeito em ouvir essa sua posição, porque mesmo sendo um dos protagonistas do Marco Civil da Internet, nos admite aqui que pode haver necessidade de alterações, sim. Principalmente pelo que a gente chama de manifestamente ilegais, né? Crimes que qualquer um sabe que deveria ser apagado e muitas vezes a plataforma não age como esperado. Mesmo com o canal de denúncia sendo acionado, ela não remove, e aí a gente estaria obrigando o usuário sempre a acionar o judiciário, o que é ruim. Então, olhando para frente, né? Se o Supremo só vai julgar o artigo 19, que é o que cabe hoje a eles, e você fez as suas críticas ao PL das fake news, né, 2630, como a gente pode melhorar a internet, porque só a questão do artigo 19 é só sobre responsabilidade de plataforma, mas e todo o resto, né? A gente fala de, por exemplo, transparência algorítmica, essa comunicação das plataformas quando tem alguém que é desmonetizado ou banido e o indivíduo tem pouco acesso até de contato com essas big techs, etc. Se o PL das fake news, e aí eu concordo, você foi gordo demais, né? Foi complexo demais para ter força política para prosperar. E você, como idealizador do Marco Civil da Internet, se estivesse hoje controlando uma possível mudança legal, você acredita que o Brasil estaria pronto para esse debate? E se existiria a possibilidade da gente apresentar uma lei e a necessidade ou não, porque você bem fala, né? O Congresso, quando não legisla, também está legislando. Sim. Né? Quando ele responde a um anseio social que não precisa de legislação, ele está respondendo à intenção da população. Então, se você concorda, além do artigo 19, se há necessidade de mudanças, quais poderiam ser mudanças que o PL poderia abraçar para preservar a liberdade de expressão, né, não interferir em conteúdos subjetivos, mas que hoje poderia trazer uma internet mais saudável para o brasileiro? Primeiro, prazer imenso, a gente já teve debates, inclusive na televisão, né? Às vezes com a conexão melhor, às vezes com a conexão pior, mas a agenda regulatória, ela está em aberto, né? E tem muita coisa que pode ser feita. Se você me perguntar assim, Ronaldo, o que você faria? A primeira coisa que eu faria é uma consulta pública, porque eu acho que a regulação, como a gente está falando aqui, ela é melhor quando ela é proveniente de escutas multissetoriais, onde a gente ouve todos os setores da sociedade brasileira e ouve as pessoas, ouve a experiência da mãe com os filhos, por exemplo, que tem algum problema com o WhatsApp, com o Telegram, com videogame, com influenciador. A gente precisa ouvir a experiência das pessoas para formular isso. Mas, na minha visão, tem agendas regulatórias que são importantes. Primeiro, regular o futuro, né? Então, hoje, a gente está pensando em regulação de mídia social, mas as pessoas estão mudando para o Discord, estão mudando para plataformas fechadas que você não consegue enxergar qual é o conteúdo que está ali dentro, né? Então, isso eu acho que tem que ser pensado. Segunda coisa, regulação concorrencial, porque as big techs ficaram grandes demais e, muitas vezes, isso impede quem quer competir com elas. A origem da internet, a beleza da internet, era exatamente que todo mundo tinha a possibilidade de ter uma boa ideia e fazer aquela ideia virar uma empresa multibilionária. Então, essa é a promessa da internet que a gente tem que proteger. Hoje, se você cria uma empresa nova, pode ser que, se a sua ideia for muito boa, ela vai ser copiada. Ou comprada. Comprada até não é ruim, né? Porque é um incentivo também para a inovação. Mas o ponto-chave é... Você pode ser colocado fora do mercado, que você vai ter que lidar com práticas anticompetitivas, ou você vai ficar tendo que dar murro em ponta de faca, porque o mercado está totalmente dominado, não tem espaço para os novos entrantes. Então, a agenda concorrencial, que a Inglaterra fez muito bem, ela é ótima. O governo está falando em trazer uma lei agora para concorrência, né? Eu estou ansiosíssimo, eu estou louco para ler a lei brasileira para entender qual vai ser a proposta. Mas essa agenda eu acho fundamental. Outra agenda-chave, a questão dos influenciadores. A gente precisa regular influenciador.
A pessoa que fala para 50 milhões de pessoas a partir da conta dela, ela não é um indivíduo cidadão qualquer, como qualquer um. Um veículo de comunicação em massa. E se você tem 50 milhões... Não, muito maior, tá? A gente hoje... falando para 50 Estônias. Mais ou menos. Não por acaso chama influenciador, né? Porque influencia. Exato. E assim, nem que a gente ponha um sarrafo alto, tudo bem. Mas assim, alguém que fala para 50 milhões de pessoas, primeiro, dá a falsa impressão de que é um cidadão comum, né? E assim, grava num estúdio que parece um quarto, aí parece que está na cama. Mal sabem as pessoas que tem roteirista, iluminação, estúdio, bunker... Conta demonstração. Ganha mais. Então, assim, é tudo uma artificialidade. Aí o que acontece? A França tem lá a sua lei dos influenciadores. Uma belíssima lei. E eu acho que o Brasil tem que entrar nisso. A gente viu aqui no Brasil casos de influenciadores que fizeram fake news, levaram até uma menina a tirar a própria vida, inclusive na minha cidade, Araguari, Minas Gerais. Inventaram que a menina tinha um caso com o Whindersson Nunes. A menina tinha... A Jéssica tinha problemas de saúde mental. A mãe dela veio a público falando, gente, para com isso. Minha filha já está passando um momento terrível. Não pararam, continuou, a menina tirou a própria vida. Então, assim... Essa agenda de regular influenciador, acho ela extremamente importante, porque é isso, assim, se você tem 10 milhões de seguidores, você fala mais do que muita rede de TV, tá? Tem muita rede de TV que... O poder de alcance... Tem alcance muito menor. Então, essa agenda eu acho que é importante também de ser desenvolvida. E a utilização do CPF para a criação de contas? Porque é algo que todo mundo questiona o tempo todo e diz. A obviedade é tão grande que me parece estranho que até agora, inclusive no Supremo Tribunal Federal, não se tenha discutido isso ainda. A necessidade de você vincular o seu CPF, a criação da conta, para impedir... Combate aos crimes cibernéticos. Exatamente. Identificar o autor. Para perfil fake e também para a verificação etária, quando a gente fala de uma criança numa plataforma, né? Isso é muito interessante. Por que não? Então, isso aí é interessante. Só que primeiro a gente precisa resolver o problema do CPF. Porque o que acontece no Brasil hoje? A gente está vivendo a falência do sistema de identidade. A nossa identidade hoje, ela não prova quem você é, nem para os fins lícitos, nem para os fins de controle. Então, assim, só para começar, o CPF ele não é uma identidade, é um cadastro administrativo. Mas ele poderia ser, que nem banco, vinculado a um reconhecimento facial, que as Big Techs poderiam... Isso eu acho terrível, terrível. Por quê? Porque aí você cruza a barreira entre liberdade e vigilância. E o reconhecimento facial é uma tecnologia altamente problemática. A gente está vendo até a banalização dele agora em portarias de prédios, etc. Isso aqui é uma loucura, pessoal. A gente está ensinando para o brasileiro que é normal ele colocar o rosto dele para ele se identificar. Se você viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar, isso não existe. Isso é um negócio que é uma distorção do Brasil. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente parou de confiar no nosso sistema de identidades. O nosso sistema de identidade hoje, primeiro, todos os nossos dados pessoais vazaram na internet. O tempo todo. Você vai no Telegram hoje, você compra o dado de qualquer pessoa, nome do pai, nome da mãe, endereço, você compra o número de celular, inclusive dos familiares, se a pessoa tem sociedade em alguma empresa, se tem veículo no nome. Qual que é a consequência disso? Golpe. O Brasil virou o paraíso dos golpes. E, em cima disso, você tem essa crise das identidades que faz com que bancos e empresas não confiem mais no seu RG e no seu CPF. Você hoje tem que pagar um sistema de verificação para ver se você é quem você diz ser. E aí esse sistema usa de todas as ferramentas, né? Tem alguns que usam o reconhecimento facial, né? Você tem que ficar lá o tempo todo tirando foto do seu rosto. Por quê? O seu rosto ele não está atrelado a nenhuma identidade governamental. É uma identidade privada, é uma empresa que está montando um banco de dados para dizer que você é você. Então, isso aí me preocupa. Minha visão, acho que o brasileiro ele está tão traumatizado com o crime cibernético que ele aceita esse tipo de invasão, que seja, por uma camada de segurança. Ele prefere dar o rosto como um tratamento de dados sobre isso do que ele ter a conta invadida ou alguém usar indevidamente o seu documento para criar uma conta em seu nome. Então, eu acho que a gente está cedendo
as camadas de segurança pela insegurança. Mas, Durso, olha que loucura o paradoxo, né? Ronaldo, só um minutinho que ela quer acrescentar também. Acho que um ponto importante que vocês dois trouxeram é essa questão da educação. A gente tem no Marco Civil um artigo que fala da educação para a cidadania digital, né? Eu acho que isso esbarra bem nesse ponto, né? O quão efetivo. Será que a gente não tem que estabelecer algumas diretrizes mais claras com relação a isso? Sim. Né? Porque a gente está falando, novamente, né, de comportamento, né? Lei por si só não muda o comportamento de ninguém. E é lógico que a gente precisa estabelecer novas diretrizes, acompanhar a evolução da tecnologia nesse sentido, mas como que a gente pode trazer mais informações, mais orientações, mais direcionamentos, mais consciência para o cidadão, porque do jeito que a gente está falando aqui, a gente está vivendo um retrocesso. Quer dizer, Sim. O cara, para se sentir mais seguro, ele fornece mais dados. O que é loucura. Loucura. E aí, é isso, né? A gente acha que o reconhecimento facial vai nos tornar mais seguro. É o contrário. A gente está vendo agora golpe do cara que chega em casa uniformizado, como se fosse um funcionário público, fala assim, eu vim verificar o seu registro de água. Aí finge lá com uma prancheta que está verificando e fala, para assinar agora é reconhecimento facial. Como a gente está ensinando para os brasileiros que é normal você pôr o rosto em qualquer lugar, e não é, pessoal, não põe o rosto, o cara vai lá e fala, tá bom, vou assinar aqui, põe o rosto, e aí empréstimo consignado no nome dele. A gente viu o caso de um funcionário de uma operadora em Joinville, em que o cara trabalhava numa loja de celular e todo cliente que ia lá arrumar o celular, ele pedia para fazer o reconhecimento facial e pegava um consignado no nome do cliente. Tirou R$350 mil dos clientes da loja. Então, assim, e deepfakes, né? Porque lembrando que o reconhecimento facial é uma vítima futura da inteligência artificial. A gente já tem hoje as ferramentas que forjam o rosto, inclusive forja vídeo. Aconteceu, inclusive, no meu INSS, que foi a operação da Polícia Federal do mês passado, que eles encontraram exatamente a utilização de deepfakes para burlar o sistema de reconhecimento facial do GovBR que dava acesso ao meu INSS. Exatamente. Arremate esse combom para passar depois para o Caio. Maravilha. Mas só para fechar, o que o Brasil precisa fazer? A gente precisa criar uma identidade digital verdadeira aqui no país. É o que eu vi na Estônia. A Estônia é o país que tem a identidade digital mais sofisticada. Como seria? Um cadastro governamental que tem um registro biométrico, que não é o rosto, porque o rosto é fácil de ser atacado. A Índia, por exemplo, que é outro país que criou a sua identidade digital, o Aadhaar, né, que é uma identidade digital usada por 1,4 bilhões de pessoas. Eles usaram a raiz biométrica deles as digitais de todos os dedos e a íris, tá? Que a China tem usado também, né? A China não usa a íris, a China usa mais a mão. Mas a Estônia criou, a Bélgica criou, o Canadá criou, a Índia criou. Então, tanto países ricos quanto pobres criaram. A identidade digital indiana mudou o país, assim, mudou o perfil do país, porque resolveu o problema das falsificações. Uma pessoa, para dar um golpe na Índia hoje, é muito mais difícil do que ela dar um golpe aqui no Brasil. O Brasil está tentando unificar os RGs, né? Pois é, então, nós paramos no RG. Vamos fazer de novo, pessoal. Deu errado, faliu. Só na prática, a leitura da íris, como eles fazem? Tem um dispositivo próprio ou com o próprio celular ele contém um aparelho que ele adquire? A primeira medição é com um aparelho, você coloca nos dois olhos. Até eu acompanhei o processo lá na Índia, impressionante, você vê as fotos, trabalhadores rurais que muitas vezes não têm as digitais, aí por isso que você usa a íris, por isso que a Índia tomou... Ela é uma alternativa. É uma alternativa, você tem dois fatores, né, de autenticação. E a partir dali você cria a sua conta no Aadhaar e aí você opera, você abre conta à distância, acessa os serviços públicos, você faz todas as operações, você entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. O nosso sistema de identificação faliu. E a gente lembra da empresa One World coletando a íris aqui na Avenida Paulista de 500 mil brasileiros e pagando para isso. Aí você vê a importância de cuidar desses dados, né? É fundamental, porque esses dados são chave. Tanto que a LGPD diz que dado biométrico é dado sensível, que merece um nível de proteção elevadíssimo. Isso inclui o rosto. Toda vez que eu vou num condomínio e pedem para ver o meu rosto, eu fico pensando, será que esse pessoal aqui tem um nível de segurança de um banco? Porque para guardar dados sensíveis, você precisa ter uma sala forte, você precisa ter controle de acesso reservado. Não. Provavelmente não. Então, a gente está banalizando e aí os bandidos
é o paraíso, né? Se tem uma área que o Brasil é muito inovador, é em golpe, né? O bandido brasileiro é dos mais inovadores. Se a gente usasse essa inovação, a gente usa para golpe, para outras coisas, a Apple teria sido criada no Brasil, o iPhone ia ter sido inventado aqui, ia ser uma potência. Porque o que o golpista brasileiro é criativo é inacreditável. Vai lá, Caio, por favor. Inclusive, nessa questão de dado sensível, dado biométrico, a gente tem uma discussão aberta agora pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o conceito de dado biométrico. Inclusive, uma discussão que tem será que a forma que a gente anda é única a ponto de ser um dado biométrico? Então, enfim, entra um pouco nessa discussão. Voltando para uma questão que a gente estava debatendo sobre inteligência artificial e segurança cibernética, a gente tem agora também, dentro do PLDA, uma discussão de termos uma autoridade central para a inteligência artificial, que para quem é regulado seria o seu ente regulador, então um banco seria o Banco Central, uma seguradora seria a SUSEP, a aviação seria a ANAC, mas quem não é regulado seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então a gente teria um órgão regulador central para a inteligência artificial. E a gente discute agora no Brasil uma outra lei que vamos ter uma autoridade central para a segurança cibernética. Então a gente teria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgãos setoriais olhando para a IA e para incidentes cibernéticos que não envolvam dados pessoais, a gente teria uma outra autoridade. A pergunta é, Ronaldo, qual é a sua visão em relação à autoridade central para a IA e a autoridade central para a segurança cibernética? Excelente, tá? Primeiro, assim, parabenizar a ANPD pela abertura da tomada de subsídios para regular biometria, né? Regular reconhecimento facial e outras questões. Inclusive, essa tomada de subsídio está em aberto. Quem quiser contribuir, até os cidadãos e cidadãs, pode ir lá e participar através do site da ANPD para regular o reconhecimento facial. Isso é fantástico. A ANPD, aliás, está super bem feita. Até 2 de julho. Julho? Ah, não, tem tempo ainda. Julho ainda tem mais um mês para colocar. Mas eu estava pensando, junho não, passou. Não, tem um mês. Já ia levantar isso aí. Exatamente. Mas com relação a essa criação de autoridades centrais, isso aí me preocupa demais, Caio, porque você reparou que o Marco Civil não criou autoridade nenhuma central? E não criou de propósito. Uma das principais coisas do Marco Civil foi evitar que o Poder Executivo brasileiro tivesse qualquer autoridade sobre o uso da internet no Brasil. Lembrando, final dos anos 2010, o que estava acontecendo no mundo? Vários países criando órgãos reguladores, inclusive de conteúdos, no mundo todo. A Turquia criando uma entidade para supervisionar o conteúdo, a Arábia Saudita controlando o conteúdo na rede, países autoritários todos, né, controlando o conteúdo da rede. Então, quando a gente fez a consulta do Marco Civil, essa tentação ela existia no Brasil. O Brasil estava discutindo a Ancinave, que era uma agência para controlar a internet a partir do Poder Executivo. Isso eu acho perigosíssimo. Eu acho assim que essas autoridades, elas têm que estar fora do Poder Executivo. Se elas vierem a ser criadas, elas têm que ter completa independência do Poder Executivo, tá? E elas têm que ser multissetoriais. O que significa isso? O Poder Executivo não pode estar sentado sozinho nelas. Você tem que ter representação da sociedade civil, você tem que ter representação da comunidade científica, você tem que ter representação do setor privado, você tem que ter um grupo ali em que um observa o outro, tá? Porque se você coloca o Poder Executivo com poderes de vida e morte sobre inteligência artificial, internet, redes sociais, isso aí é o ovo da serpente, porque os governos eles se alternam. Você vai ter governos que são altamente republicanos e você pode ter governos que não têm nada de republicano, que podem usar essas ferramentas para finalidades maliciosas, inclusive pondo em ameaça a ideia, né, de integridade do Brasil como um Estado democrático de direito. Então, o Marco Civil, uma das principais conquistas dele foi tirar da mão do Executivo qualquer possibilidade de regulação e entregar isso para o Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário tem devido processo legal, tem duplo grau de jurisdição, o juiz, e ele tem a formação de jurisprudência. O juiz que decide, ele diz lá por que ele decidiu. E aquilo vai se acumulando e a gente vai tendo um debate público sobre essas questões. Então,
eu tenho muito receio de todos esses projetos que ficam criando autoridade centralizada. Mas será que a especificidade da matéria, inteligência artificial é algo muito técnico, muito denso, muito profundo, igualmente proteção de dados, será que isso não demanda uma autoridade específica para a gente ter decisões que sejam de fato relacionadas àquele tema? Quer acrescentar algo, Alessandra? Sim, você acha que o Marco Civil deveria ter uma entidade reguladora para justamente acompanhar a sua eficácia e também se de fato todos os players estão seguindo rigorosamente as disposições ali previstas? Tá. Tentando responder no conjunto, tá? Depende da autoridade. Por exemplo, a regulação da IA. Tem lá a criação de um núcleo, né, vinculado ao Poder Executivo, que pode, inclusive, ter esse debate de como é que ele vai ser formulado, pode ser delegado para a ANPD. Para a ANPD, eu não acho bom. Por quê? Porque proteção de dados e regulação de IA são coisas completamente opostas. E você vai ter um conflito de interesse num balaio de gato, mais uma metáfora mineira, né? Imagina você pegar 10 gatos e colocar os 10 gatos dentro de um saco e fechar eles lá dentro. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar um pandemônio ali. Vai virar ficar o Twitter. Não, vai virar o vai virar o X. É o X da questão. É o X da questão. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Se a gente criar essa autoridade que você bota os gatos tudo lá dentro e amarra o gato, vai virar uma briga danada. Então, proteção de dados é uma coisa, regulação de IA é outra completamente diferente. Então, se for regular a IA, de cara eu já acho que tem que ser uma coisa nova. Outra coisa, não pode estar vinculado ao Poder Executivo, não pode ser um desdobramento da presidência da República. O presidente é uma autoridade política, ele não pode ter acesso a uma autoridade poderosa que vai ter ali a capacidade de interferir diretamente no futuro de uma tecnologia que vai estar na infraestrutura da vida daqui a 10, 20 anos. Então, isso já me preocupa. Então, o que você tem que fazer? Criar uma autarquia que tenha um modelo de governança onde exista uma supervisão por parte da sociedade. É uma autarquia que vai ter alguns assentos do Poder Executivo, alguns assentos da comunidade científica, alguns assentos da sociedade organizada. Então, tudo depende da arquitetura, da forma que você cria a autoridade. A NPD preencheu esse? Porque é mais ou menos a ideia da NPD. Você entende que a NPD foi bem formulada nesse aspecto? Ela está no caminho de ser, né? Ainda é muito... Só recapitulando, a NPD ela foi criada vinculada diretamente à presidência da República, né? Então ela começou como um desdobramento direto da administração direta. Era o presidente que manda, por questão financeira. Então botaram ela lá no Palácio do Planalto, num anexo lá para trabalhar. Aí depois já puseram um pouquinho mais longe, puseram no Ministério da Justiça, já deu uma melhorada. Aí depois passaram a lei, onde transformaram a NPD numa entidade independente, com garantias de independência, mas essas garantias ainda não estão plenamente realizadas. A NPD ainda depende, por exemplo, de auxílios do Ministério da Justiça, de parte de funcionários que ainda são vinculados à administração direta federal. Então, ela não concretizou ainda a sua total independência, tá? Eu gostaria que concretizasse. Isso é muito importante, que ela tenha lá. Concurso público agora, né? Exato. Até para virar modelo nesse ideal que você apresenta. Mas ela já está bem desenvolvida, tá? Comparada à sua origem, né, que ela estava dentro da presidência, hoje ela já está um pouco mais desenvolvida. Agora, a NPD, ela tem um mandato de proteção de dados. É um mandato muito importante, é extremamente importante, mas o mandato dela é claro e delimitado, né? Específico, né? A IA, ela é um mandato que pode ser infinito, porque se a IA fosse integrar ao agro, à saúde, à educação, à segurança nacional, e você tem uma autoridade dentro do executivo que supervisiona tudo aquilo, Deus me livre, eu quero morar em outro país, porque o presidente dessa autoridade é Deus, né? Exatamente. Tem que estar presente em todos os lugares. Exato. E aí é a hora do Brasil brilhar. O Brasil, a gente tem que lembrar, a gente tem uma tradição de construção institucional que é participativa, né? O Brasil é onde surgiu
o orçamento público participativo, né? O orçamento deliberativo criado lá no sul do país, que hoje é usado no mundo inteiro. Nova York usa, a Arábia Saudita usa, a Estônia usa. E é algo assim que fez a fama do Brasil justamente porque criou uma instituição pública, que é um Instituto Brasileiro do Orçamento Deliberativo, que permite um modelo de governança aberto para tomada de decisões. Então, eu não estou dizendo que é esse modelo, eu só acho que a gente pode criar uma autarquia que seja autônoma do ponto de vista administrativo e que tenha uma governança que uma parte é do poder público, uma parte é da sociedade, uma parte da comunidade científica e um vigia o outro, porque igual a separação de poderes, né? Você tem judiciário, legislativo e executivo. Para esse tipo de regulação do futuro, a gente vai ter que ser muito cautelosos na forma de desenho, sob o risco da gente não criar um Ministério da Verdade ou um órgão que seja capaz de interferir na vida de todos e de todas ao bel prazer político de um determinado governante. Então, pessoal, o Brasil é muito criativo em construções institucionais. A Constituição de 88, ela é uma Constituição brilhante. A gente criou a Lei de Iniciativa Popular, a gente criou vários institutos hoje que são admirados. Eu fui na Estônia agora, eles me perguntam do orçamento deliberativo no Brasil. Eu tenho vergonha de responder, porque a gente abandonou essa ideia, né? Mas foi criado no Brasil, o mundo inteiro adotou e a gente mesmo esqueceu dela. Mas é muito importante que a gente tenha essa cautela e use a nossa criatividade para criar órgãos que deem segurança, não só com relação à tecnologia, mas segurança política, segurança institucional, para que não sejam mal utilizados, sei lá, por atores maliciosos no futuro. Bom, estamos chegando aí aos últimos 20 minutos. Vai lá, Aros. Eu queria falar de um ator presente aqui nessa nossa discussão o tempo inteiro, mas a gente não entrou no mérito da condição deles hoje, né? São vários atores, as Big Techs. Porque talvez dentro desse xadrez da geopolítica hoje, elas se encontrem em posições diferentes, numa condição em que, desde que elas se constituíram da maneira como a gente vê hoje, nunca houve, né? Nós temos uma Europa que tem sido muito dura, com legislações sendo aprovadas, com o endurecimento de alguns marcos regulatórios, visando justamente dizer, olha, vocês são muito grandes, vocês são muito importantes, mas vocês não são maiores do que os países, vocês não estão operando acima das leis. Havia um indício disso em algum momento nos Estados Unidos, em que precisou haver um recuo importante dessas plataformas em uma série de iniciativas, algumas delas relacionadas à IA, por exemplo, e acesso a dados e afins. E aí, com a mudança de governo, um novo dia nasceu para eles e a história mudou completamente de lado. A gente tem na Ásia, por força também de um outro expediente geopolítico, um cenário absolutamente diferente, porque as Big Techs que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Lá elas não têm a mesma força. Exatamente. E para ter força precisam se adequar, sobretudo na China, a um cenário absolutamente diferente. A gente lembra o número de concessões que a Microsoft fez para entrar na China, a gente viu as concessões que a Apple fez para conseguir vender iPhones por lá e afins. E a gente tem aqui no Brasil um fenômeno curioso, que é uma pressão em alguns ambientes para que as plataformas sejam mais respeitosas com as leis, ao mesmo tempo em que a gente pode ter uma decisão nas próximas semanas que coloca nas mãos delas a decisão sobre o que deve ser feito, o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal. É um contrassenso a condição das Big Techs no mundo. Ela é única pelo tamanho da representatividade, algumas delas reúnem 1/3 da população do mundo em seus bancos de dados. Qual é, na tua avaliação, a saída para esse jogo em que nós temos CNPJs
com um poder muito maior do que alguns países. A gente tem pesquisas, por exemplo, de manipulação de feed, em que facilmente um Facebook, um Instagram poderiam mover o entendimento da população apenas alterando uma foto em uma postagem. Ou seja, é um nível de sensibilidade altíssimo. Qual é essa situação desse xadrez hoje, na tua visão? E para onde caminharemos com as nações olhando para lugares tão diferentes? Porque não existe um entendimento único sobre como lidar com as Big Techs. Olha, primeira coisa, questão concorrencial, né? Big Tech que vira monopólio, ela tem que sofrer sanções, não pode. Como o Google agora na Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos. Meta A gente está falando de monopólio, né? A Europa vem sancionando os monopólios, mas os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. A ação do Google agora, o Google foi condenado por monopolizar buscas, né? Inclusive colocar o buscador do Google direto no celular, né? Se você usa Android, faz uma busca lá, já está pré-programado para ser o Google. Então, essas análises elas estão acontecendo. Inclusive, o Google já houve a decisão dizendo que ele violava a concorrência e está todo mundo aguardando para ver qual é o remédio. No passado, uma empresa como a AT&T, que era a Big Tech da época, né? Ela foi dividida em 4. Exato. E tem gente dizendo, vão mandar o Google vender o Chrome. O Chrome não vai ser mais do Google. Então, esse remédio ele vai vir e, curiosamente, quem está puxando a onda disso são os Estados Unidos. A gente não está falando só da Europa. Os Estados Unidos estão com uma análise concorrencial forte. O CAD tem atuado, né, na esteira dos Estados Unidos. Por exemplo, a questão da loja da Apple. A loja da Apple hoje, se você tem um aplicativo e vende alguma coisa pelo aplicativo, às vezes a Apple leva 20%, 30% da sua receita só porque você está na loja da Apple. Aí tem vários aplicativos que começaram a falar, não, peraí, eu quero vender isso aqui fora da loja da Apple, e aí eram punidos pela empresa. Aí processaram a empresa e agora estão ganhando, né, e mudando esse entendimento de que eu posso também ter autonomia de vender fora da loja e assim por diante. Então, a parte concorrencial, ela é muito importante, ela vai avançar muito daqui para frente. Agora, o Brasil ele precisa ser estratégico, tá? A gente está num momento que é fundamental, o mundo está mudando e mudando rápido. Quando a internet surgiu, não tinha Big Tech. O jogo estava aberto para todo mundo. Era todo mundo igual. Assim, o site de uma empresa brasileira e um site de um americano usava a mesma tecnologia, o mesmo modelo de servidor. Então, a oportunidade estava aberta para a competição. Com a inteligência artificial agora, a gente está tendo o jogo zerando em algumas coisas também. Então, é como se o jogo estivesse reiniciando. Ainda mais quando a gente fala de open source, que é a questão do código aberto para a inteligência artificial. Então, o Brasil ele não pode ser bobo de achar que a Big Tech do passado vai ser a Big Tech do futuro. Algumas até vão, outras vão se perder pelo caminho, podem perder posições, e pode acontecer também do surgimento de novas Big Techs, né? Então a gente vê hoje a OpenAI. 3 anos atrás, ninguém sabia quem era a OpenAI e hoje está no caminho de virar Big Tech. Maior empresa de tecnologia relacionada à inteligência artificial no mundo. E nem é a maior, tá? Quando você olha em termos de investimento, o investimento da Meta é muito maior. Focada em inteligência artificial, acho que a OpenAI é a maior do mundo, né? É a maior em número de usuários. Mas em investimento não é. A Meta investe mais. A Meta e o Google investem mais. A Meta investe 75 bilhões em IA, o Google investe algo como 80 bilhões acho que até há mais tempo, né? É que o projeto deles foi um turnover, né, para o mercado. E a OpenAI agora até captou muito dinheiro, mas é 40. E captou dinheiro 40 de outra Big Tech. A Microsoft é o grande aporte deles também. Então, assim, o mercado ele está mudando. E de outro lado, você tem a China. A China com o DeepSeek, que é um modelo de IA open source, aberto, que foi criado por um valor muito menor, né? O investimento para treinar o DeepSeek é muito menor. Sem chips da NVIDIA. Sem chip da NVIDIA, ou pelo menos com menos chips da NVIDIA, né? Isso é muito importante dizer. E tem agora Humanus, que é um agente digital que a China está incorporando na sua sociedade em tudo quanto é lugar. É um agente de IA que você vai na China hoje, todo mundo só fala do Humanus. Então é muito interessante ver isso. E você tem um movimento, por exemplo, o TikTok. 5 anos atrás não tinha TikTok. O TikTok apareceu e se consolidou ali do lado das outras Big Techs.
Então, você tem um universo que está em transformação. O Brasil, como um país em desenvolvimento, mas que tem muita gente, muita capacidade, um mercado consumidor gigantesco, a gente tem que ambicionar a participar desse jogo, gente. A Estônia, eu sempre repito isso, tem 1.300.000 habitantes, tá? Osasco é muito maior que a Estônia, São Bernardo é muito maior que a Estônia. Uberlândia é a metade da Estônia, entendeu? Então, é um negócio assim, a gente tem que ambicionar participar do jogo. A Estônia produziu 10 unicórnios, você entendeu? Então, eu acho que o objetivo, e esse é outro ponto, não é só produzir unicórnios, é melhorar oportunidades, é melhorar a educação, como é que a gente vai treinar os nossos alunos para o futuro. Várias pessoas me perguntam assim, Ronaldo, como é que você acha que vai ser o Brasil daqui a 20 anos? Para saber como é o Brasil daqui a 20 anos, é só olhar o que a gente está fazendo em educação agora. A melhor bola de cristal para prever o futuro é olhar o que a gente está fazendo em educação aqui e agora. A Estônia está botando IA nas escolas. Se você me perguntar como é que vai ser a Estônia daqui a 20 anos, eu posso te responder. Nós estamos colocando internet em algumas. Então, a gente ainda está nos anos 90, né? Tem escola no Brasil que está mal só uma pequena dúvida, rapidamente. Nessa história toda, o metaverso se perdeu um pouco? Perdeu, né? Porque lá em 2023 eu fiz uma série de reportagens sobre metaverso e todo mundo falando sobre metaverso, mas uma perfumaria muito grande sobre comprar terreno no metaverso, ter obras de arte do metaverso e atuar ali naquele ambiente. Você comprou, né, Evandro? Não comprei. Ele está preocupado que ele quer saber como ele vende esse treco. Comprou só NFT, né? As NFTs, Não, eu prefiro obra de arte real ali que você toca. Mas assim, eu percebo que tudo aquilo que me falaram lá em 2023, agora está completamente perdido. Ou sequer chegou aonde eles imaginavam 2 anos depois. O metaverso, ele foi o símbolo de uma estagnação por parte das Big Techs. Porque o que aconteceu? As Big Techs, a partir de 2010, elas criaram um modelo que começou a dar muito dinheiro, que é esse modelo de publicidade, de feed, né? De busca patrocinada. Então, aquilo começou a gerar rios e rios de dinheiro. E aí elas deram uma acomodada. Assim, a inovação de 2010 até 2022, tirando o TikTok, a gente ficou meio parado no mesmo lugar. E o metaverso, ele foi meio esse marketing, assim, para inventar que tinha uma coisa nova aparecendo, mas era meio fake, porque aquilo não ia dar certo, você colocar ou pelo menos nem negócio... tinha tecnologia para dar certo, né? E ele era uma promessa de junção de tecnologias. Total. Um encontro de tecnologias que poderia vir a ser algo. E nada de novo. Utilizando a internet descentralizada também, que era o grande foco. E agregava uma coisa ali, mas não tinha uma coisa nova de inovação. Então, foi preciso vir primeiro o TikTok, né, que deu um chacoalhão nas redes sociais com um modelo completamente novo. E segundo, a OpenAI, que era uma non-profit, lembrando, uma empresa sem fins lucrativos, né, uma organização que criou um modelo de inteligência artificial que funcionou maravilhosamente bem, decidiu abrir aquilo para o público e aí o negócio bombou. Então, ali surgiu uma inovação verdadeira, né? Aí ali, quando a OpenAI lançou aquilo foi um choque que eletrizou o mercado de inovação, inclusive ameaçando lideranças. Por exemplo, busca no Google. O Google, ele foi por mais de década, dominante em busca, né? Hoje, Evandro, se você me perguntar, de cada 10 buscas que eu faço hoje, 9 eu faço na IA. Até eu tenho curiosidade de saber de vocês. A geração Z atualmente já procura mais resultados de buscas aleatórias no TikTok do que no Google. Pois o TikTok virou uma ferramenta de busca. Exatamente. Eu estava falando sobre isso com a minha filha de 10 anos nessa semana, porque ela só usa a inteligência artificial para fazer pesquisas escolares. É mesmo? Pois é, então... Mas isso foi de maneira orgânica, não fui eu que falei, eu utilizo a inteligência artificial. Comecei a perceber, eu falei, mas você está usando só a inteligência artificial? Ela, sim. Então, posso? Gracinha, ela sabe pedir os prompts? Sim. Deixa eu, Ronaldo, só... Vai lá, sua última, Durso. O Aros trouxe interessante essa relação de Big Tech e você respondeu que a gente precisa ser inteligente nesse momento. Isso. Eu tenho um questionamento pontual sobre polêmicas que aconteceram recentemente com Telegram e X,
com relação à determinação do Supremo em termos a representação do escritório, alguém que cumpra a decisão judicial. Queria saber a sua opinião sobre o que aconteceu, né, o banimento do X por um mês aqui no Brasil, por causa dessa situação. Você acha que o Brasil é inteligente quando ele chega para essas big techs, que hoje tem esse monopólio de, se você quiser hoje ter essa clientela de usuários, de milhões de usuários brasileiros, você precisa estar aqui e cumprir as decisões judiciais? Ou você acha que é possível ter esse tipo de relação com o judiciário brasileiro sem a necessidade obrigatória e até seletiva, né? Porque isso foi muito questionado na época. Poxa, mas está cobrando do XT a sede aqui, mas tem tantas outras empresas ou aplicações de internet que não têm sede aqui e estão funcionando adequadamente, mesmo com ações judiciais. Queria saber a sua opinião sobre esse tema especificamente dessa previsão. E, Ronaldo, nós estamos caminhando para os últimos 6 minutos. Opa, então vou ter que tentar ser bem breve. Olha, o que aconteceu com o X é uma anomalia, né? Então, o que houve? O Twitter é uma empresa que teve escritório no Brasil, operou aqui por mais de uma década, ganhou muito dinheiro no Brasil, tá? Ganhou popularidade no Brasil, é um dos principais mercados, inclusive, do X agora e sempre foi do Twitter. E o que aconteceu é que ele foi comprado pelo Elon Musk, que é uma pessoa errática, uma pessoa extremamente problemática, e ele tirou a empresa das bolsas de valores e transformou o X numa empresa dele. O que significa isso? Ele mudou a governança da empresa, né? Antes a governança da empresa era difusa. Você tinha um conselho de administração, você tinha um advogado, você tinha um líder de políticas públicas para o Brasil, você tinha endereço aqui no Brasil. O que o Musk fez? Ele mandou fechar o escritório no Brasil de forma apressada, começou a ignorar as ordens judiciais tomadas aqui e a, inclusive, não pagar funcionário na rescisão, né? Até isso teve relatos de que ele meio que chutou o balde, literalmente. E aí, naquele embate com o Supremo, em que ele começou a recusar o cumprimento de ordem judicial, por mais que eu discorde das ordens judiciais, e eu discordo de boa parte delas, tá? Eu acho que são ordens judiciais que não estão adequadas até com a Constituição do país, ali, na briga entre um bilionário errático com muito poder, inclusive sobre a Amazônia, né? Porque a Starlink hoje conecta praticamente toda a região norte do país e isso gera uma dependência muito grande da tecnologia dele. E aí ele vai lá e começa a peitar uma instituição brasileira para ver e testar os limites. Nesse momento, não tem dúvida, você tem que proteger a instituição brasileira. Você tem que ficar do lado da instituição brasileira, por mais errática que ela também venha atuando em algumas questões, mas ali não tem o que fazer, tá? E aí o Supremo falou, peraí, você operou aqui por mais de década, ganhou muito dinheiro no país, você vai fechar o escritório aqui, não vai ter representação judicial depois de ter ganhado milhões no Brasil. Então, aquela decisão, eu acho ela acertada. Até porque, como o Twitter operou aqui por muitos anos, ele tinha obrigações legais pendentes, e tem até hoje, né? Porque não prescreveram várias obrigações da empresa. Enquanto não prescrever, tem que manter mesmo o representante legal aqui para fins de receber notificações judiciais. Então, eu acho essa decisão completamente acertada. E do Telegram também, porque é na mesma linha de ter representação para cumprir decisão judicial. O Telegram é outra anomalia, né? Porque ele é uma big tech que não é tão grande, ela é nível médio. O Telegram ele foi construído para evadir a autoridade de qualquer país, não é só do Brasil. O Telegram tem brigas com o Canadá, com a Alemanha, com o Brasil. Tanto que com a Alemanha ele começou a respeitar. E com o Brasil ele começou a querer testar poderes também para ver até onde que ele iria. E o Telegram é muito complicado. Também a governança é complicadíssima. É um único dono, que é o Pavel Durov. Foi preso na França? Preso na França. A sede da empresa é Dubai, de propósito, justamente para fugir do alcance da justiça, não só do Brasil, mas de qualquer país. E no Telegram tem pedofilia, tem tráfico de armas, tem tráfico de pessoas. Ali é uma porta para a Deep Web, né? É meio que a porta do inferno. O Telegram ele foi construído para justamente ser esse lugar onde a Deep Web ela aflora,
né? É onde você consegue encontrar pirataria, você consegue encontrar de tudo no Telegram. É o começo do submundo, né? Exatamente. Agora, o Brasil peitou o Telegram, como a Alemanha fez, e depois de um tempo o Telegram também cedeu. Durou um dia. Então, nomeou, exatamente, aí nomeou representante e assim por diante. Agora, no mundo que a gente vive hoje, né, um mundo muito complexo, isso vai acontecer cada vez mais, né? A gente está vendo que o mundo hoje não está para amadores e a gente está navegando territórios jamais vistos. Então, sempre que houver uma ameaça à soberania brasileira, eu estou do lado das instituições brasileiras, aconteça o que acontecer. O que eu puder ajudar para defender as instituições brasileiras, estarei aqui para fazer isso. Ronaldo Lemos, muito obrigado pela tua participação conosco. Obrigado, Evandro. Passou rápido, né? Nem deu tempo de fazer tantas perguntas assim, exatamente porque a conversa foi muito boa. Gente, obrigado também pela participação de vocês. Obrigadíssimo. O espaço está sempre aberto aqui, foi um prazer recebê-los. E uma ótima noite para você que ficou conosco até aqui. A gente se vê ao longo da programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.